Olá, eu sou Ana Kézia Santos de Souza, estudante de História da Universidade Federal da Bahia e vim apresentar a pesquisa A História do Gabinete Português de Leitura da Bahia, o mercado editorial Brasil-Portugal no final do século XIX, de 1876 a 1881, orientada pela professora Alícia do Ralose, do Instituto de Letras. A pesquisa desenvolvida corresponde ao plano de trabalho 2 do projeto de pesquisa A História do Gabinete Português de Leitura da Bahia por suas próprias palavras. Assim, meu trabalho se insere em um projeto mais amplo de pesquisas realizadas acerca dos livros de atas das reuniões administrativas do gabinete, que resultaram na publicação de 2 livros, também sob a coordenação da professora Alícia do Ralose, em relação ao primeiro livro de atas das reuniões administrativas da instituição, de 1863 a 1875. As pesquisas anteriores permitiram compreender o processo de formação do Gabinete Português de Leitura da Bahia e as estratégias utilizadas para fortalecer os laços de solidariedade entre a comunidade lusa no Brasil e na Europa. Continuando esse trabalho, a análise do segundo livro de atas das reuniões administrativas do Gabinete Português de Leitura da Bahia permitiu compreender as transformações do gabinete ao longo do tempo e de sua relação com o mercado editorial Brasil-Portugal em fins do século XIX. Assim, o processo de pesquisa consistiu na leitura, transcrição e levantamento de dados, seguindo a metodologia já aplicada ao primeiro livro de atas, com o objetivo de identificar o título das obras, sua forma de aquisição, se foi doada por quem. Em relação aos periódicos, foi algo bastante similar, buscando identificar o título dos periódicos, onde eles são originalmente publicados, por quanto tempo a assinatura foi feita, qual o valor da assinatura, sempre que as informações foram registradas nas atas. Esse levantamento permitiu a produção de 3 quadros relativos à aquisição de obras, à assinatura de jornais e gazetas e aos pedidos de compra e pagamentos registrados em ata. Foi possível identificar a aquisição de 854 exemplares, sendo que 811, ou 95%, foram doações dos próprios sócios. Esse número elevado se deve principalmente à doação de 600 livros pelo Barão de São Raimundo, em 1881. Além disso, foi identificada a assinatura de 20 periódicos, sendo que 7 eram publicações brasileiras, 6 do Rio de Janeiro e uma de Pernambuco, e 13 publicações europeias, sendo 9 portuguesas e 4 francesas. Foi registrado o pagamento de R$ 1.830.783 aos livreiros e correspondentes para o pagamento de assinaturas de periódicos e ou para as remessas de obras. É evidente a importância dos sócios para a manutenção da instituição, à medida que eles contribuíram para a expansão do acervo e sua administração. Durante quase todo o período analisado, o acervo do gabinete não ficou restrito às 4 paredes da biblioteca, à medida que era permitida a saída de obras e periódicos, esses escritos poderiam chegar às suas esposas, seus filhos, outros conhecidos e promover, assim, a circulação dessas ideias. Ainda foram identificadas doações de obras por instituições correlatas do período, como a Sociedade Geográfica de Lisboa, 31 de outubro, a Tipografia Nacional e o Gabinete Português de Pernambuco. Este doou um soneto de Camões em ocasião dos 300 anos da morte do escritor português. Tais doações são expressão das relações construídas pelo gabinete com instituições brasileiras e portuguesas. O Gabinete Português de Leitura da Bahia desenvolveu várias estratégias para a preservação e a manutenção do seu acervo, como, por exemplo, a renovação ou dispensa das assinaturas de periódicos, mas também a cobrança de devolução de obras atrasadas aos sócios e mesmo a proibição da saída das gazetas ilustradas do salão da biblioteca. Essa proibição aconteceu entre 1878 e 1879. Nesse período, o gabinete buscou também realizar a aquisição dos exemplares em falta. O gabinete também procurou enviar obras para que elas fossem encadernadas pelo Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. E, diferente do primeiro livro de atas, neste não há o registro da prática de venda de jornais com papel. Novamente, não há justificativa explícita para o abandono dessa prática. Para além dos sócios, os principais fornecedores de livros e periódicos ao Gabinete Português de Leitura da Bahia eram os livreiros e correspondentes, no Brasil e em Portugal. Em especial, os livreiros Ernesto Chardron, no Porto, e Antônio Maria Pereira, em Lisboa. Assim, entre 1875 e 1876, o gabinete estabeleceu relação com o livreiro Ernesto Chardron. No entanto, as atas não voltam a mencionar o livreiro e nem explicam o motivo de sua dispensa. Já Antônio Maria Pereira foi o principal fornecedor de livros e periódicos para o Gabinete Português de Leitura e prestou seus serviços por 15 anos, de 1865 a 1880. Ao longo da pesquisa, foi possível perceber o Gabinete Português de Leitura da Bahia como uma instituição fundada por sócios que, para além de membros da comunidade lusa, eram também leitores e mesmo escritores, cuja contribuição foi fundamental para a expansão do acervo do gabinete. Ainda, analisar a relação do gabinete com os livreiros permitiu compreender o papel fundamental do livreiro como intermediário na aquisição de obras e periódicos de um lado a outro do Atlântico.